Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. Como Tiago destaca sabedoria e comportamento, e a aplicação prática que ele faz de sabedoria sobre entendimento, eu quero primeiro falar um pouco sobre entendimento animal, depois vou falar um pouco sobre comportamento animal, para então, em terceiro e último lugar, a gente apresentar de forma prática o que é que a gente tem que fazer se não queremos viver nesse lugar. Então, em primeiro lugar, falando sobre a sabedoria com essa aplicação de entendimento. O ser humano é advertido, quanto ao entendimento, a não comportar-se como animal. A Escritura fala bastante sobre isso. E eu sempre digo, quando você tem recorrência, o assunto deixa de ser meramente informação e ele ganha a categoria de ênfase. Salmo 32, 8 e 9. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. Sob as minhas vistas lhe darei conselho. Depois de dizer o que Deus quer fazer, os verbos instruir, ensinar e dar conselhos são claros. Ele diz, não sejam como o cavalo ou a mula que não tem entendimento. São dominados com freios e cabrestos, do contrário não obedecem a você. Deus está dizendo, eu me recuso a tratar vocês como animais. Eu não espero de vocês a ausência de entendimento que um animal tem. Eu quero dar instrução, mas vocês precisam se mover num nível de entendimento diferente para compreender, absorver e traduzir isso na prática. Salmo 73, versos 21 e 22. Quando o meu coração estava cheio de amargura. Várias vezes você vai perceber esses problemas de ordem emocional e conflitos de relacionamento atrapalhando e gerando essa desordem. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. Jó 18:3, porque somos reputados por animais e aos teus olhos passamos por curtos de inteligência. Jó 35, 10 e 11. Mas ninguém diz, onde está Deus que me fez? Que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves do céu. Ele não apenas fala da necessidade de que tenhamos um nível de entendimento acima dos animais, mas que isso é fruto do ensino de Deus. E por fim, Salmo 49, 20, para a gente não se estender muito. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. No Novo Testamento, que até então só citei texto velho, nós temos uma declaração de Paulo. Paulo diz assim, ora, a pessoa natural, algumas traduções dizem o homem natural. A pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Paulo está falando da incapacidade de entrar no entendimento espiritual. E ele fala da pessoa natural. Você sabe qual a palavra foi traduzida natural aqui? A mesma traduzida como animal. Em Tiago 3, o texto nós lemos. De novo, nós temos aqui a expressão psíquicos. O homem entregue, aos seus instintos, como daqui a pouco eu vou falar novamente. Ou seja, há sempre uma limitação de entendimento. Em Colossenses 2,18, Paulo faz a menção de uma mente carnal. Ou seja, uma maneira de pensar que ela está associada à carne, ao modo humano, natural, animal. E Deus quer nos levar a um outro lugar de entendimento, que é o da sabedoria lá do alto. Quando você começa a entender que existe uma forma de pensar diferente, e que essa forma de pensar, ela afeta o comportamento, essa relação entre a sabedoria e o comportamento é claramente apresentada por Tiago. Mas você pega, por exemplo, Romanos 12, 2. O apóstolo Paulo diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A transformação da conduta do comportamento depende de uma mudança de mentalidade, porque tudo começa a partir do entendimento. Quando você entende isso, talvez fica mais fácil a gente entender um chamado recorrente do Novo Testamento, a sobriedade, que é um estado de mente. Ser sóbrio é diferente de estar ébrio ou embriagado, É você estar na plena faculdade da sua mente. Em 1 de Pedro, capítulo 4, verso 7, a Bíblia diz, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Outras versões dizem, a bem das vossas orações. Está dizendo que a sobriedade vai impactar as orações. E nós podemos entender que a ausência dela também vai impactar negativamente as orações. Essa palavra aqui, traduzida como sóbrios, é a palavra nefo. Ela significa, muitas vezes traduzida também como sensato, significa ser sóbrio, estar calmo e sereno de espírito, ser moderado, controlado, circunspecto.
Já o Novo Testamento usa outras expressões quando fala de ser sóbrio. Por exemplo, Marcos capítulo 5, verso 15, falando daquele ex-endemoniado gadareno que Jesus libertou, a Bíblia diz: aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. A palavra traduzida aqui, em perfeito juízo, é a palavra grega sofroneu. Significa ter mente sã, estar mentalmente saudável, exercer autocontrole, pensar sobre si mesmo de forma moderada, sóbria, frear as próprias paixões. E eu estou citando esse homem que deixa de ser o doido controlado pelos demônios, para, pelo toque de Jesus, alguém que entra no lugar de sobriedade, para mostrar que a inclinação de Deus é sempre nos levar à sobriedade, enquanto que a tentativa de Satanás é nos escravizar na forma de pensar. Agora, há outros desafios ou chamados à sobriedade. Romanos 12:3, Paulo diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pense com moderação. De novo, a palavra utilizada, sofroneu, a mesma que fala do ex-endemoniado em perfeito juízo. Em Tito 2:6, nós lemos: do mesmo modo quanto aos jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. A palavra traduzida moderados, de novo, sofroneu, estar mentalmente saudável, ter mente sã, né? Ser sóbrio. Paulo usa essa palavra outras vezes no Novo Testamento. Segundo aos Coríntios 5:13, se enlouquecemos é para Deus, se conservamos o juízo é para vocês, né? Essa palavra poderia dizer se estamos sóbrios, mas obviamente em contraponto com enlouquecemos, ele vai ampliando o uso e a aplicação, e nós temos outros chamados à sobriedade. Todos eles são derivações da mesma palavra. Tito capítulo 1, verso 8, falando das características que aquele que almeja o ministério, que é ser bispo, presbítero, deve ter, diz: hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e que tenha domínio de si. A palavra traduzida sóbrio, de novo, a palavra sofron, a raiz da palavra sofroneu. Tito 2:2, um conselho aos homens idosos. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. A palavra traduzida é sensato, sofroneu. Algo que sempre é requerido para que se seja sadio na fé. O mesmo vale não só para os homens, mas para as mulheres idosas. Tito 2:5, sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. A palavra traduzida sensata, de novo, né, é a palavra sofron. Eu e você precisamos entender, começando por um estado de mente, de compreensão, de entendimento, o que significa de forma clara o impacto que isso tem sobre autocontrole. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 17, a Bíblia diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Aqui nós temos a palavra sofronismos, uma derivação de sofron. Domingo passado, muita propriedade, Israel destacou um desses três termos, falando da importância de moderação, de autocontrole. Autocontrole é requerido desde o início da humanidade. Em Gênesis 4:7, quando Caim está enfurecido, porque Deus não aceitou a sua oferta, mas aceitou a de Abel, e movido de inveja, está planejando matar seu irmão, Deus o adverte antes de pecar. Deus diz para ele: o pecado jaz à tua porta, e o seu desejo será contra você. Mas o Senhor diz para ele: mas a ti cumpre dominá-lo. Deus o adverte antes de cometer o pecado. Ele diz: o pecado está rondando você, vai tentar explorar o desejo, mas você é responsável por controlá-lo. O autocontrole é exigido desde o início da humanidade. Deus diz para Adão e Eva: vocês podem comer de toda a árvore do jardim, menos dessa. E quando você vê essa orientação de Paulo que citamos, significa que até hoje Deus espera de nós a mesma coisa. Mas eu e você precisamos entender que esse autocontrole, a forma como ele é aplicado, sempre uma derivação da sobriedade, começa com o estado de mente, que depois se traduz no comportamento. Dito isso, eu quero em segundo lugar falar do comportamento. Porque Tiago, além de enfatizar a questão da sabedoria com aplicação prática de entendimento, também destacou bastante a questão do comportamento. Judas capítulo 1, verso 19 diz: são estes os que promovem divisões. Quase sempre você vai ver os problemas relacionais associados a essas aplicações. Seguem os seus próprios instintos e não têm
o espírito. Seguem os seus próprios instintos é uma tradução de novo de psíquicos. A mesma palavra traduzida como animal em Tiago 3. Outras versões optaram por traduções diferentes, né? Algumas traduções optaram, são sensuais. Outras seguem a tendência da sua própria alma, seguem os seus instintos naturais, são dominados pelos desejos naturais, são controlados pelos seus desejos naturais, ou seja, comportamento animal. Porque o entendimento afeta diretamente o comportamento. Quando estava falando do entendimento, eu mencionei a declaração de Paulo: ora, a pessoa natural psíquica não entende as coisas do espírito. Agora eu queria ler o versículo anterior e alguns posteriores, só para a gente abrir um pouco o entendimento. Se você quiser me acompanhar, 1 Coríntios 2, de 13 a 16. E diz: disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. De novo ele está falando que tem uma sabedoria que é do Espírito de Deus e tem uma que é natural. Aí ele segue e diz: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, a sabedoria do alto, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Essa é uma citação do livro de Isaías. Ele diz: nós porém temos a mente de Cristo. Ou seja, não precisamos ser governados por um entendimento animal, porque Deus nos disponibilizou a sabedoria do alto, a ação do Espírito Santo em nós, que Paulo define aqui como a mente de Cristo. Porque eu estou lendo esses versículos todos, Paulo está trabalhando a questão do entendimento. Mas aí nós temos uma divisão, depois do verso 16 de 1 Coríntios 2, uma divisão de capítulo. Mas de novo nós temos um assunto que está sendo desenvolvido. Então se você ler a continuação, que agora é 1 Coríntios 3, de 1 a 3, é a sequência. Paulo diz assim: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Outras traduções dizem: andam segundo os homens, segundo essa natureza. O que o apóstolo Paulo está fazendo? A primeira leva de versículos ele trabalha a questão de entendimento, sabedoria do Espírito é natural. Na sequência ele fala de comportamento. Ele diz: tem gente que é espiritual. Qual o significado da expressão espiritual? Espiritual não significa uma pessoa mística. Às vezes a gente pensa que espiritual, aquele camarada tem visões, revelações, experiências. Não é essa a definição. O contraponto de espiritual é com carnal. Espiritual que se move no nível do espírito, da sabedoria e do entendimento do alto. Carnal é o que tem tanto a sabedoria e o entendimento como o comportamento animal, da carne. E aí ele começa a dizer: olha, vocês estão limitados inclusive na compreensão do entendimento, porque vocês estão presos no modo carnal. E a forma dele defender isso, ele diz: se há ciúmes e briga entre vocês, será que isso não mostra, não prova que vocês são carnais e andam segundo os homens? Porque sempre o comportamento que nós manifestamos, ele é fruto do nível de entendimento e de revelação que nós carregamos. É por isso que todos nós precisamos entrar num lugar de profunda consciência bíblica, para que isso afete profundamente o nosso comportamento. Mas a mesma relação acontece em Tiago, em 1 Coríntios, em Judas. Quando a Bíblia fala dos que são sensuais, que andam segundo o próprio instinto, a Bíblia diz: não tem o Espírito. Essa expressão não tem o Espírito, para alguns não são espirituais. Porque ela pode ser traduzida dessa forma. Não ter o Espírito não significa que nunca foi tocado, que não tem uma experiência, mas não vive nesse lugar de domínio. Eu e você precisamos entender que as duas coisas, elas se contrapõem, e nós precisamos entender que ou você vai estar inclinando para um lado ou para outro. Em Gálatas, no capítulo 5, Paulo vai falar a respeito das obras da carne versus o fruto do Espírito. Ele faz uma relação de quais são as obras da carne. Ele faz uma relação com características desse fruto do Espírito. Mas antes de falar sobre isso, ele começa com uma abordagem que é o que introduz ao assunto. E é importante que a gente veja isso para perceber a relação. Então quero ler Gálatas 5, de 13 a 15. Paulo diz:
Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Isso é muito importante. Não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Olha o que Paulo está dizendo. Não use da liberdade para dar ocasião à carne. A maioria de nós pensa ocasião à carne com todo tipo de pecado, menos nos relacionais. Mas ele diz, vocês estão mordendo e devorando uns aos outros. Por que ele usa essa linguagem? Ninguém está dando uma mordida no braço do outro, na orelha do outro de forma literal. Mas ele está dizendo, vocês estão se comportando como animais. Os animais se atacam uns aos outros, mordendo e devorando. E ele mostra que essa desordem relacional é fruto do comportamento animal. Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.